Urgente, 5 pessoas morreram num grave acidente de ônibus. O Maicon Leão da TV Serra Dourada está no local e chega ao vivo agora com todas as informações. Ô Maicon Leão, que imagem forte é essa que nós estamos colocando no ar? O que é que você tem de informações aí atualizadas, meu irmão? Oi, meu amigo. Bom dia para você, para todo mundo ligado no Primeiro Impacto em todo o Brasil. Marcão, um feriadão de Natal começou bem triste aqui em Goiás com esse acidente. Inclusive, a gente fala direto do local. Vou pedir para o Anderson Barbosa mostrar para a gente. É justamente naquele penhasco ali onde esse ônibus acabou tombando. Para quem está em casa entender, essa pista estava funcionando em 2 sentidos. Apesar dela ser uma faixa única, por conta de uma obra que acontece no sentido contrário, durante esses últimos dias, essa faixa tem funcionado como os 2 sentidos, tanto para quem vai quanto para quem vem. Só que durante a madrugada, esse acidente teria acontecido bem ali. Estaria um guincho da Triunfo Consebra, que é a concessionária que administra a rodovia, sinalizando por aqui, e acabou que o motorista não teria percebido. A gente ainda não sabe ao certo o que aconteceu, ainda vai passar por uma perícia, tudo isso vai ser esclarecido, mas nesse ponto aqui teria acontecido essa colisão entre uma viatura da concessionária e o caminhão que estaria parado ali, e esse ônibus acabou tombando, caindo de um barranco, vamos dizer assim, bem lá embaixo, um penhasco, bem lá embaixo. Infelizmente, Marcão, 5 pessoas acabaram perdendo a vida nesse acidente, mais de 30 ficaram feridas, elas foram levadas para hospitais aqui da região. A gente ainda não sabe ao certo o estado de saúde de cada uma delas, isso está sendo avaliado. O trânsito aqui na rodovia BR-153 segue interditado, a gente percebe a fila de caminhões, justamente pessoas que estão aguardando a liberação. A gente recebeu a informação que esse retorno aqui deve ser liberado nas próximas horas, nos próximos minutos, mas essa parte da rodovia aqui ainda deve seguir interditada. O ônibus não deve ser retirado daqui nas próximas horas, Marcão. A gente segue atualizando. A informação que a gente tem é justamente que esse ônibus saiu da cidade de São Paulo e seguia para Brasília, cerca de 200 quilômetros daqui, mas infelizmente durante a madrugada esse acidente acabou acontecendo e deixando até agora essas 5 pessoas infelizmente mortas e pelo menos outras 30 feridas. A gente tem informação de que 14 delas foram levadas para o Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia, fica bem pertinho daqui, mas a gente ainda não sabe o estado de saúde de cada uma, se é leve, grave, gravíssima, mas pelo menos essas 14 pessoas precisaram ser levadas para o Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia. A gente vê nesse momento ali alguns policiais da Polícia Técnico-Científica, Corpo de Bombeiros, da própria concessionária, da Polícia Rodoviária Federal. Esse ponto aqui, Marcão, ele segue interditado, é bem ali embaixo onde o ônibus está. A gente não tem autorização para acessar aquela parte, mas a gente viu pelas imagens aí o ônibus caído lá embaixo, precisou do guincho puxar, porque ali embaixo tem um córrego. Ou seja, esse ônibus acabou caindo em parte do córrego. E aí essas vítimas foram socorridas, a gente percebe a dificuldade, até mesmo por conta das imagens, dá pra gente ver que é bem lá embaixo, então o socorro a essas vítimas foi bem complicado. O ônibus deve ser retirado daí durante a noite, quando o fluxo aqui é menor. A orientação já vinha sendo há alguns dias para evitar passar por aqui, só se não tivesse outra opção mesmo. Agora o trânsito está totalmente bloqueado, ninguém consegue passar nenhum dos 2 sentidos aqui da BR-153. Uma perícia vai tentar apontar o que realmente aconteceu e a gente segue acompanhando aqui, Marcão. Eu vou tentar falar com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal que está aqui com a gente para tentar entender o que aconteceu e como que fica essa situação da agora para frente. Está aqui ao meu lado o inspetor Dalton da Polícia Rodoviária Federal. Inspetor, esse acidente teria acontecido durante a madrugada, já se sabe o que pode ter provocado? Bom dia. Bom dia. Não podemos nem dar bom dia, né? Porque a gente começou o dia com um acidente trágico, uma fatalidade, 5 óbitos já confirmaram, infelizmente. Aqui foi um local de grande fluxo de veículos e foi uma colisão entre um ônibus e um caminhão. E nessa colisão o ônibus foi arremessado para fora da rodovia e caiu na ribanceira. Inspetor, ontem a gente teve um caso no entorno de Brasília em que o ônibus tinha autorização para fazer outro tipo de serviço e não fazer a linha igual estava acontecendo. Nesse caso aqui, esse ônibus está legal, a Polícia Rodoviária Federal já sabe se essa documentação era autorizada para ele fazer esse transporte de São Paulo para Brasília. Como é que está essa situação? A Polícia Rodoviária Federal está fazendo levantamento agora de todos os dados do veículo e até das pessoas envolvidas no acidente. O que é importante dizer é que era um ônibus de linha normal, uma linha legal. Agora, se o veículo estava em dias, tudo a gente está averiguando nesse momento. Porque o acidente a gente estava se preocupando com as vítimas e agora é a hora de levantar informações a respeito se o ônibus estava em dias, estava regular,
mas a gente pode afirmar que possivelmente estava assim por se tratar de uma linha regular de passageiros. Inspetor, apesar do ônibus ter caído do penhasco, vamos dizer assim, ele também se envolveu no acidente aqui em cima primeiro. Ele teria batido em uma viatura, em um outro caminhão. Como é que foi essa parte aqui em cima? Então, aqui em cima, antes do acidente mesmo, teve uma colisão entre um ônibus e um caminhão e um terceiro veículo, que era o da concessionária, que estava no local sinalizando. Aqui está tendo um desvio de fluxo de trânsito porque um pedaço da rodovia cedeu, ela caiu e está interditada. Então já tem alguns dias que essa sinalização está sendo feita no local. E aí, bem nesse local onde ocorre essa sinalização, esse desvio, foi onde ocorreu o acidente e a colisão entre os dois veículos. Doutor, a gente sabe que a rodovia está totalmente fechada por conta da perícia. Existe já uma previsão para que o fluxo por aqui seja liberado ou hoje isso não deve acontecer? Não, deve acontecer sim. O que a gente está pensando, a gente está prevendo agora é só fazer os últimos, o que a gente chama de rescaldo, a limpeza do local, verificação final no veículo acidentado, para já liberar o fluxo do veículo em seguida. O que é importante dizer é que mesmo liberando o fluxo daqui 1 hora, 2 horas, ele vai causar um transtorno aí durante muito tempo por culpa do tempo fechado. Obrigado, inspetor, pela participação do senhor no Primeiro Impacto. Marcão, a gente está vendo aqui agora a chegada da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito, a DICT aqui de Goiânia, que vai justamente investigar, apurar o que tem acontecido nesse acidente, porque, como a gente disse, essa pista ela estava dividida nos dois sentidos. Provavelmente alguém descumpriu alguma das orientações, um dos veículos provavelmente invadiu a pista no sentido contrário. Tudo isso vai ser apurado pela delegacia, pela Polícia Civil. A gente segue acompanhando e lamenta ter começado esse feriadão de Natal, né, Marcão, com uma notícia tão triste. Para você aí de Goiás, da região que vai passar aqui pela BR-153, para ir para Brasília, ou até mesmo de Brasília para São Paulo, tem que tomar cuidado, principalmente nessa região aqui, que, como a gente viu o inspetor falando, o trânsito vai ficar bem pesado, então é hora de pensar num desvio, viu, Marcão? Michael Leão, eu sei que nós temos um pequeno delay aí, Michael Leão, mas é o seguinte, eu queria pedir, você não consegue aproximar mais para que nós possamos mostrar para o telespectador aonde está o ônibus e a situação, uma imagem aí mais próxima aí do local e principalmente a situação do ônibus? Você não consegue se aproximar ou tem um perímetro aí, um limite que você pode ir? Como é que está essa situação também? Marcão, na verdade, essa parte que a gente está aqui é o limite em que a gente pode passar. Vou até pedir para o Anderson Barbosa abrir para a gente. Os cones limitam, a gente não pode passar, até mesmo para respeitar o trabalho da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, porque nesse momento a perícia acontece justamente naquele local lá que o Anderson Barbosa vai mostrar para a gente. Aquele guincho, ele está segurando o ônibus, justamente por conta do córrego que tem lá embaixo, para que o ônibus não ficasse na água, foi necessário que ele fosse içado. E aí essa parte aqui, ela foi completamente interditada. O nosso limite é justamente onde tem esses cones, para que a polícia, o Corpo de Bombeiros possa fazer o trabalho. Justamente agora de fazer a checagem da documentação, de levantar todas as informações necessárias para tentar entender o que aconteceu nesse acidente. Só que agora que a gente está aqui mais perto da pista, eu vou tentar explicar para quem está em casa como estava funcionando o tráfego por aqui. A gente tem 3 pistas. Essa daqui, em dias normais, funciona as 3 vias sentido Goiânia, Brasília. Só que por conta da obra que está acontecendo do outro lado ali da pista, essas faixas elas foram reduzidas. A primeira da direita aqui seguia no sentido Goiânia e a outra no sentido contrário. Essa faixa aqui do meio, ela estava isolada. Só que foi justamente onde o acidente aconteceu ali. Agora a polícia vai saber quem teria invadido a faixa de algum lado, o que pode ter provocado esse acidente, que infelizmente terminou na morte de 5 pessoas e mais de 30 feridas.